Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais uma série de ministrações e essa é toda especial. Nós estamos iniciando hoje uma série de ministrações que fala sobre as 7 cartas do Apocalipse. Nós vamos falar sobre as 7 cartas, as 7 igrejas, vamos estar falando sobre os castiçais, vamos estar falando sobre os anjos, né? Vamos trazer muita revelação da palavra de Deus para você. Então, desde já, hoje vai ser uma ministração introdutória, vamos estar falando de um teor em geral das cartas e o que antecede essas cartas, que é muito importante para nós. Mas antes de iniciar a ministração, quero convidar você hoje a estar se inscrevendo no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para ter acesso aos mais novos conteúdos que nós estivermos lançando. Você vai ativar o sininho e sempre que tiver algo novo, você vai estar recebendo. Temos várias ministrações, além das ministrações que nós tivemos nos nossos cultos, que tem transbordado da presença de Deus, um evangelismo na veia, uma palavra forte para alinhar a gente à vontade de Deus. Você vai ter acesso a todas essas ministrações através do YouTube. Os nossos cultos, eles foram gravados e depois editados e jogados para o YouTube para você ter acesso e ser edificado. Amém? Além de ministrações, como a série de ministrações de Mateus 5, 6 e 7, Discipulado, Sermão do Monte e todas as outras que vão vir. E hoje nós vamos iniciar essa, que são as 7 cartas do Apocalipse. Eu não vou ministrar o livro de Apocalipse, é um livro muito complexo, é necessário seminários, muita visão sobre o livro do Apocalipse. Mas hoje eu quero estar trazendo as 7 cartas. E nós vamos ver a contemporaneidade dessas cartas para a nossa vida, como elas são importantes para a igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje, tá bom? Então, quero convidar você a iniciar hoje essas ministrações. É uma série de ministrações, então cada ministração vai ser uma carta, mas hoje vai ser uma ministração introdutória às cartas do Apocalipse. Então, abre comigo, por favor, em Apocalipse, capítulo número 1, versículo de número 4 em diante. Hoje nós vamos ler capítulo 1, versículo de número 4. Amém? Diz assim, ó: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que o assistem diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele, que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então vamos aqui rapidamente trazer a nossa mente essa visão que João tem. Qual o contexto que ele está? Bom, como nós vimos aqui logo de início, no capítulo 1, versículo de número 4, ele diz que ele estava preso, ele está preso por causa do evangelho, ele não está preso porque ele foi um malfeitor, ele está preso por causa do evangelho. Muitas pessoas morreram pelo martírio, os apóstolos já haviam morrido aqui, e o último apóstolo que sobra é João. Mas não pense que a vida de João foi fácil, por mais que ele tenha sido o último dos apóstolos. Ele não morreu pelo martírio. Isso não significa que não tentaram matar ele. Várias vezes tentaram matar João e não conseguiram. Então imagino que João, assim como Paulo também, era uma pessoa que, ao invés de pensarmos que eles eram bonitinhos,
que eles eram todos lindinhos, eu acredito que eles tinham muitas marcas sobre a vida deles, no corpo, cicatrizes, pedradas, açoites, muitas vezes enfrentaram tachos quentes, tentando matar os servos de Deus. E eles continuaram sendo fiéis. E João, como não conseguiram matar ele, foi levado preso para a ilha de Patmos por pregar o evangelho, por anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante como pode o homem prender o ser humano dentro de uma prisão, mas não tem condições de prender o espírito dessa pessoa. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus Cristo. E nem cadeias podem impedir a manifestação de Deus na nossa vida. As perseguições que aconteceram, as prisões que aconteceram, ao invés de apagar o evangelho, ao invés de apagar a chama cristã, pelo contrário, ela era alimentada pela fé de cada um que se entregava totalmente por amor ao evangelho, não amando a própria vida, como Paulo mesmo, esse ícone da fé, esse ícone de um verdadeiro soldado, que ele diz que nem a vida dele mais era preciosa aos olhos dele. A única coisa que ele tinha como precioso era falar de Cristo, era o evangelho de Cristo, era viver para Cristo. Isso sim para ele era o verdadeiro evangelho. Isso para ele era uma verdadeira riqueza. Paulo mesmo, ele diz que ele trocou tudo aquilo que ele tinha de título, tudo aquilo que ele tinha de conhecimento, perdeu o valor perto da graça, da glória de Deus que se manifestou através da pessoa de Jesus na vida dele. Vemos que homens que andaram com Cristo, que tiveram uma verdadeira revelação, que foram impactados pelo evangelho, eles tiveram condições de entregar a sua vida por aquilo que acreditavam. Veja que nos dias de hoje essa carta é muito propícia para nos levar a analisar que tipo de evangelho nós temos vivido e que tipo de evangelho nós fomos evangelizados. Muitas vezes um evangelho que simplesmente nos troca de lugar, mas não muda valores. Um evangelho que faz a pessoa sair de um bar, entrar dentro da igreja, mas não mudar nada dos valores dentro dela. Então o que resolve? Um evangelho fictício, uma graça barata que não tem poder de nos salvar. Enganados dentro da igreja, enganados, achando que nós somos igreja, e nós vamos ver tantas características aqui em cada igreja, que vai falar conosco, vai nos ensinar. Nós como igreja do século 21, nós vamos aprender a raciocinar a realidade de reino de Deus que estão nas cartas escritas a cada uma das 7 igrejas. Mas João aqui, enquanto ele está preso, Deus decide se revelar para ele. E é interessante a maneira como Cristo se revela para ele. Porque muitas vezes, nos dias de hoje, nós temos, muitas vezes, a visão errada desse Cristo. E, com certeza, ele morreu, ele foi entregue no madeiro por causa de nós, sofreu, foi crucificado, morreu, ao 3º dia ressuscitou, ele teve várias chicotadas, seu corpo sangrou, derramou o seu sangue, passou todos os 3 anos intensamente discipulando, ensinando os seus discípulos que se tornaram apóstolos. Tudo isso é uma verdade. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, esse Cristo que subiu na cruz e ficou, vamos dizer, desfigurado como um carne, como um ser humano, nunca mais nós veremos. O Cristo que é apresentado para João não é o Cristo sofredor, é o Cristo glorioso, que reina, que está à destra de Deus Pai, que o Espírito Santo está ali diante dele, que os 7 Espíritos, uma totalidade, uma perfeição de Deus, está ali diante do trono, o Cordeiro de Deus, que agora não será mais visto com aquelas marcas como o servo sofredor, agora esse servo sofredor se revela a João, seu servo, como o Cristo ressurreto, mas ele glorioso. Ele não é mais aquele que vai sofrer,
Ele não é mais aquele que vai subir na cruz por nós. Uma vez só ele fez isso. Agora, segundo diz a palavra de Deus, ele está à destra de Deus Pai, intercede por nós. Agora ele é rei, ele já assumiu o controle, já está tudo nas mãos dele, porque o Pai o deu. O Pai entregou nas mãos dele. Aqui em Apocalipse capítulo 1, um pouquinho antes, nós vamos vendo aqui que Jesus, quando está se apresentando para João, está dizendo: olha, bem-aventurados aqueles que ouvem essas palavras, que praticam essas palavras, que obedecem a palavra dessa profecia, porque é uma verdade. Eu, Jesus, estou me revelando ao meu servo, testemunha fiel, para que ele escreva uma realidade da visão de quem eu sou hoje. Você não vai me ver mais como aquele que sobe na cruz, você vai me ver como aquele que reina, que ressuscitou, vive para a eternidade, e ele comprou, eu, Jesus, comprei com meu sangue pessoas de todas as línguas e povos, e os constituí reis e sacerdotes, para que fossem adoradores e servissem ao Pai. Essa é a realidade da visão de João, o primogênito da criação, o primogênito de Deus, o soberano dos reis da terra, e o principal, que ele nos ama. O versículo de número 5 diz que nos ama. Olha, deixa eu ler para você. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele que é o Alfa e o Ômega. Ele que agora é Senhor e nos comprou e nos fez reis e sacerdotes e reinaremos com ele. Ele vai se revelar para João e vai dar uma ordem para que ele escreva uma carta para 7 igrejas da Ásia Menor. E nós vamos entrar agora no teor dessas cartas. Mas antes nós vamos ver alguns significados que são símbolos que Jesus vai mostrar como ele se manifesta, aonde ele está, o que são as igrejas, quem são os seus anjos. Acompanhe comigo, versículo de número 9. Se a princípio nós já estamos vendo aqui que Jesus, ele é Senhor, agora ele está ressurreto, num trono de glória, está glorificado, ele é revelado como primogênito, o Filho do Deus vivo, aquele que nos comprou e nos ama. Aleluia, ele nos ama, fique claro isso. Ele nos libertou dos nossos pecados e nos comprou com seu sangue para que fôssemos sacerdotes do Deus vivo, para adorarmos a Deus o Pai. Amém? Ele diz para João escrever aquilo que ele veria e aquilo que ele ouviria da parte de Jesus Cristo. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu reforço mais uma vez, os nossos irmãos da igreja primitiva, eles eram companheiros no sofrimento, eles pagavam o preço pelo evangelho, para que o evangelho fosse pregado. Esse negócio de dizer, mas houve uma época, foi uma época, foram determinadas pessoas, não, foram determinadas pessoas em determinadas épocas que marcaram a história deles.
E nós, na nossa época, somos convidados a marcar a nossa época também. Para que esse negócio de dizer que Deus se manifestava no passado não se manifesta da mesma maneira hoje. A Bíblia nos ensina que Jesus afirmou categoricamente que nós faríamos obras maiores ainda. Por quê? Porque Ele iria para o Pai e nos revestiria do Espírito Santo. Como é que nós podemos então aceitar que foi só para uma época? Se Pedro mesmo disse lá em Atos 2, quando as pessoas se sentem constrangidas com a sua pregação para pecadores, mostrando a condição deles, e eles perguntam, mas o que nós podemos fazer dentro dessa condição? E havia pessoas de várias nações ali, e Pedro disse, arrependei-vos dos vossos pecados, porque a promessa de derramar do Espírito Santo é para vocês, é para vossos filhos, é para todos que estão longe, para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. O que significa isso? Que a promessa do derramar do Espírito Santo não está ligada a uma época. A partir do momento que Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu para a terra, e até hoje ele continua se manifestando através da vida dos servos dele, e ele quer se manifestar através da minha vida e da sua vida, e nós precisamos nos posicionar e pagar o preço para isso. Não, apóstolo, o preço já foi pago. Esse é um ditado, essa é uma palavra, é uma frase que está na boca de muita gente e ela está totalmente errada. Nós não temos como pagar o preço da salvação, jamais, o preço que já foi pago. Agora, o preço para ser pregado o evangelho, sim, nós temos que pagar. O preço da santidade, o preço do posicionamento, o preço de lutar contra o pecado, o preço de pregar com a própria vida, o preço de estudar as escrituras, o preço da oração. Tem que pagar preço, sim. O preço da salvação já foi pago. Agora nós precisamos pagar o preço por aquilo que nós acreditamos. Dando para você entendermos? Isso é evangelismo, isso é realidade dos céus na terra, na nossa vida. Às vezes as pessoas estão dizendo que acreditam, que dão a vida por aquilo que acreditam, e muitas vezes nós temos visto nessa crise toda que nós estamos passando, muitas pessoas que desistiram de ser igreja, desistiram de estar na igreja, não pregam o evangelho, não prega para ninguém, nem pessoas à sua volta, e às vezes evangelismo, eu estava comentando agora há pouco com os meninos aqui, com os discípulos, eu estava dizendo para ele, às vezes o evangelismo se tornou simplesmente dar cesta básica, sopão para as pessoas, e falar que Jesus ama elas. Às vezes as pessoas vêm na igreja e dizem que aceitam Jesus aqui na frente, mas não tem acompanhamento, não tem discipulado, e não tem discipulado porque as pessoas não se importam com as pessoas que entregaram suas vidas para Jesus. A gente se alegra com as pessoas que vêm aqui e dizem, entreguei minha vida para Jesus. Começou um processo, e nesse processo muitas pessoas são abandonadas. Quantas pessoas já não chegaram na igreja e aceitaram Jesus aqui na frente? E depois o acompanhamento dessas pessoas, quantas dessas pessoas foram acompanhadas, foram edificadas, foram discipuladas, e elas também quiseram ser discipuladas. Então que evangelho foi esse pregado? Que não transformou vidas, uma igreja que não foi transformada, uma igreja que não tem marcas de sofrimento, de que paga preço. Muitas vezes as pessoas, até mesmo em cima do altar, têm mudado a pregação para poder trazer crescimento. O evangelho nunca visou isso. O evangelho não visa moldar Deus para que ele seja melhor aceito. A palavra de Deus nos ensina que o evangelho visa mudar a gente para que nós sejamos aceitos por Deus. Nós não temos que mudar essa história. Nós não temos trazido na nossa vida as marcas de um verdadeiro evangelho, de transformação, de reconciliação, para ver que realmente nós nos unimos a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, infelizmente, eu mesmo já estive muito tempo na igreja e fora do evangelho. Muitas vezes se relacionando com estrutura, mas nada de relacionamento com Deus dessa estrutura. Muitas vezes nós aprendemos a estar nas igrejas, a se envolver nos trabalhos na igreja, mas muitas vezes nós não nos envolvemos com o dono da obra. Estamos acostumados a trabalhar com sistemas, e Deus não está preso a sistemas. Muito pelo contrário, Jesus veio contra o caminhar do sistema religioso de sua época, para dizer, eu não quero que vocês fiquem presos numa igreja, eu quero que vocês sejam templos do Espírito Santo. E aí a gente pensa que está pagando o maior preço, só porque deixou de passear para vir na igreja. Nem bem presta um culto direito.
dá o que sobra para Deus e ainda fica cobrando. Deus, olha, me abençoa agora, afinal de contas eu fui na igreja. Precisamos ser evangelizados. Precisamos encontrar com as Escrituras. Homens deram a vida por aquilo que chegou nas suas mãos. Quantas pessoas não leem mais a Bíblia, não valorizam a Bíblia? Pense comigo, se não temos uma geração que ora, e não temos uma geração que estuda a Bíblia, e que vive a Bíblia, que tipo de cristianismo nós temos no nosso Brasil? Reflete. Estou aqui para julgar ninguém. Se eu tivesse que julgar alguém, julgaria a mim. E como disse Paulo, julgaria errado então. Então nós vamos desfrutar da graça de Deus. São pregações que vão ser contundentes com a gente, irmãos. Se você se aventurou, se jogou para aprender sobre as cartas do Apocalipse, então prepara para nós alinharmos. São palavras fortes, são palavras de alinhamento para nós. E nós vemos aqui que João está dizendo: eu estou preso, eu estou aqui sofrendo, eu sou companheiro vosso no sofrimento. Infelizmente, hoje as pessoas entendem que sofrimento é aquilo que elas não alcançaram. Gente, não é isso. Eu me lembro de uma vez que estava vendo sobre uma reportagem do Portas Abertas, um trabalho missionário que é feito, levam Bíblias, a palavra de Deus, ajudam, formam pastores, um trabalho muito lindo. E um pastor estava dizendo que foi lá, junto com a equipe do Portas Abertas, e ficou impactado. E chegando aqui, ele escreveu uma carta para o irmão da igreja perseguida. E quando ele escreveu a carta, ele escreveu dizendo que ele tinha ficado profundamente decepcionado com ele mesmo. Por quê? Porque ele viu lá a perseguição religiosa, pessoas que dividem folhas da Bíblia e cada um decora uma parte para depois juntar todo mundo e poder compartilhar. Tráfico de Bíblia, que nem o irmão André, né? Você que acompanha Portas Abertas sabe do que eu estou falando. E aí esse pastor manda essa carta para o irmão da igreja perseguida. E aí ele diz que se envergonha por saber que ele não vive a perseguição como os irmãos lá vivem. Mas é interessante que o irmão ficou confrontado e ficou impactado com o que ele viveu e viu, mas a resposta daquele irmão da igreja perseguida foi interessante. Ele respondeu para esse pastor dizendo: olha, não pense assim, irmão, porque se nós temos aqui uma perseguição física, vocês aí também não têm a liberdade de adorar a Deus como deveria, porque passa por uma perseguição moral, passa por uma perseguição de valores, porque quando a igreja muda os valores bíblicos para poder alcançar pessoas, ela se vendeu, ela se rendeu a uma perseguição aqui, ó. Esse valor que você está falando não dá certo, vem no meu que as pessoas vêm. Igreja cheia não significa céu cheio, pessoas dentro da igreja não significa pessoas salvas. Está dando para você entender? Apóstolo está dizendo então que a gente tem que viver no sofrimento. Pelo menos o que eu entendo na Bíblia, que todos aqueles que quiserem viver piedosamente, eles terão sofrimento. É isso que a Bíblia diz. Mas como que vão ser esses sofrimentos? Você precisa estar preso? Você precisa tomar chicotada? Você precisa ser morto? Não, não é isso. Mas vão querer matar os valores do reino de Deus dentro de você. Vão querer mudar os valores da Bíblia em você. E se você permanecer fiel, você será salvo. Mas se você se contaminar e quiser mudar o evangelho, você será condenado. Olha a responsabilidade que nós temos em ser líder de uma igreja, ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Amém? Continuando aqui na palavra, diz o seguinte, ó. No dia... Por que ele está preso? Vamos ler de novo. Versículo 9. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me,
vi 7 candeeiros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como chama de fogo. Meu Deus do céu! Seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. Segura aqui comigo, irmãos. Que Jesus é esse? Não é aquele Jesus de dedinho aberto, paz e amor. É um Jesus que seus olhos são como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, que aonde pisa ele esmiuça a pedra. A Bíblia nos diz que ele tem uma palavra que é como uma espada afiada que sai da sua boca, que quando ela é proferida, quando ela é falada, ela corta os nossos corações. Um Jesus que tem a voz como voz de muitas águas. Então imagine o barulho de muitas águas, o estrondo que é. Imagine as suas casas, os cabelos brancos de experiência, sabedoria. Olha que Cristo diferente daquele Cristo que foi chicoteado, que suou gotas de sangue. Agora ele é rei, ele é Senhor, ele é todo poderoso e assumiu o reino que lhe foi dado e nos enviou com uma palavra. Somos súditos desse rei, somos arautos. A palavra nos ensina que nós somos, como João Batista, arautos do reino de Deus nos dias de hoje. O que era um arauto, apóstolo? É coisa de gente antiga. Arauto era um homem que ia à frente do rei anunciando que ele estava chegando, preparando o caminho para a chegada dele. E hoje nós somos os arautos do reino de Deus. Estamos anunciando: eis que o dia vem em que esse Senhor, com os pés de latão reluzente, com seus olhos como chama de fogo, há de se manifestar, e ele há de julgar, e ele há de reinar sobre todas as nações da terra. E todos saberão que ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Aleluia. É isso que João está recebendo. Imagine, irmão, a gente não sabe quanto tempo foi. Se foi um dia inteiro, se foram vários dias, meses, anos, que João foi sendo arrebatado e tendo essa visão. Imagine isso. Eu penso comigo que João deveria dizer: Deus, eu não quero voltar não, eu quero ficar por aqui, eu não quero voltar para esse mundo mais não, aqui está lindo, que glória, que maravilha. Mas aí Deus disse para ele: não, você vai escrever cartas, e essas cartas você vai direcionar para cada uma das igrejas. As igrejas, a igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele volta os olhos para ver quem é que falava com ele, ele percebe que este homem, que é Jesus, também tinha em suas mãos, versículo 16, 7 estrelas. As estrelas significam os anjos das igrejas. Anjos são mensageiros. Anjos, dito aqui na palavra, não é no sentido de seres alados, como nós vemos muitas vezes aparecer na palavra. Anjo significa mensageiro. Então, nós como servos de Cristo, pastores de igreja, nós somos mensageiros, anjos de Deus, mensageiros de Deus. Logo, se somos mensageiros de Deus, temos que ter uma mensagem de quem? De Deus. Nós não somos chamados para falar do coração do homem, nós somos chamados para falar do coração de Deus para o homem.
Às vezes as pessoas estão procurando ouvir coisas que lhe agradem, mas isso é característica dos últimos tempos, da apostasia, que constituirão líderes para si, que vão pregar aquilo que satisfaz o seu próprio coração. Isso significa idolatria, querendo aliviar a carga, querendo levantar um Deus para si mesmo. Por quê? Porque todo aquele que confia no homem, diz a palavra, maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço forte. Pessoas que confiam em conselhos humanos, pessoas que são guiadas por homens. A Bíblia nos diz, Romanos 8,14, que todos que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Então não podemos ser guiados pelo homem, mas devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Mas como é muito melhor colocar o homem entre nós e Deus, a gente vai ser guiado por homens. Deus não quer isso para você. Deus quer te guiar através do Espírito Santo dele. É interessante que Jesus, ele tem essas 7 estrelas, que são os 7 pastores, estão nas mãos dele. Oh, que glória nós estamos nas mãos do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Diz assim, a palavra: tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados, que é a palavra. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Meu Pai eterno. As pessoas estão com história na igreja de dizer que viu, que glória, e acham que querem vida. Todas as pessoas que têm um verdadeiro encontro com Deus, ao invés de pensarem que vão viver, elas pensam que vão morrer. Vocês lembram de Isaías no capítulo 6 do seu próprio livro? Ele diz que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Naquele ano que o rei Uzias tinha morrido, o coração dele estava entristecido. Ele viu o Senhor sendo adorado. E aí, quando ele viu, ele reconheceu a pecaminosidade dele e a santidade de Deus. E ele entendeu: vou morrer por causa da minha pecaminosidade. Sabe o que nós entendemos disso? Que todas as pessoas que têm um verdadeiro encontro com Deus reconhecem quem são diante da santidade de Deus e pensam: vou morrer. Tem gente que está querendo dizer: eu vou encontrar com Deus, pronto, vou fazer festinha. Olha que alegria. Antes de vir uma palavra de edificação para você viver, primeiro você é constrangido pela santidade de Deus e pensa que vai morrer. É Ele que se compadece de você e dá ordem aos seus anjos para que toquem, como deu aos querubins, aos serafins aqui, para voar até o altar e trazer com uma tenaz brasa do altar e tocar a sua e a minha vida como tocou a vida do profeta. E aí então a iniquidade é tirada, mas se for depender de nós, nós morremos vendo Deus. Deus mesmo fala para Moisés: é impossível alguém me ver e continuar vivo, tem que morrer. Para ver Deus, quem tem que morrer. Jesus ensina que todos nós, se procurarmos achar a vida, morremos. Se nós morremos, nós achamos a vida em Cristo Jesus. Palavra bíblica para nós. Então ele diz: assim que admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Não tem outro. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Meu irmão, as chaves da morte, do inferno, não estão nas mãos do diabo. Jesus tomou, está nas mãos de Jesus. Ele disse: eu possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Olha que interessante isso. Nós vamos perceber que nas igrejas, existem igrejas que estão top, da hora, alinhadinha, mas tem coisas que não vão passar desapercebidas de Jesus. Tem igreja que Jesus está do lado de fora, como no caso de Laodiceia. Mas é interessante que ele está dizendo que o anjo, o pastor, está nas mãos dele. A igreja,
por mais apóstata que esteja, ela é do Senhor Jesus. Ele anda no meio dos candelabros das igrejas, ele passeia no meio de nós. Então entenda que cada igreja cristã, existe o Senhor Jesus Cristo que passeia no meio de nós. É um lugar totalmente espiritual. Então se conscientize disso. Às vezes as pessoas vêm na igreja achando que é simplesmente um lugar que tem bancos, cadeiras e alguém falando. Não, é um lugar espiritualmente localizado, um ponto aonde se manifesta a glória da eternidade na terra. É na igreja. A igreja não pode ser desprezada. Às vezes nós vemos nessa situação toda que enfrentamos de coronavírus, muitas pessoas desprezando a igreja. Ah, apóstolo, não importa a igreja. Se não importasse a igreja, Jesus não teria enviado essas cartas para cada igreja. Não existiriam as cartas e as igrejas da Ásia Menor. Jesus nem se importaria. Afinal de contas, Deus não se importa mesmo com templos. Nós estamos equivocados nesta geração. Ensinaram que nós somos templo e desprezar a igreja. Isso está errado, mas sempre as pessoas procuraram fazer isso. Houve desprezo pelo templo quando eles voltaram para reconstruir. Eles não queriam reconstruir o templo. E aí Deus disse para eles: por isso que vocês não são abençoados. Palavra de Ageu, palavra de Malaquias. Então Deus não se importa com o templo. E ainda vem pastores dizer que não tem importância nenhuma igreja. Eu concordo que Deus não fica preso a pedras. Isso não significa que Ele não se importe com os templos. Afinal de contas, nós nos unimos aqui, pessoas dizimam, pessoas ofertam para nós nos reunirmos em glória a Deus. Então tudo é para Deus. Se a partir do momento que nós pagamos um aluguel, não importa o que já foi o prédio, a partir do momento que nós pagamos com os dízimos e as ofertas, é templo santo do Senhor. Vigia, abra a mente, a igreja importa sim. Entenda outra coisa. Você que gosta de ficar falando dos pastores, são anjos de Deus. São anjos de Deus, certos ou errados. São anjos de Deus. Deus mesmo os cobrará. Deus mesmo os chamará para uma conversa. Então não compete a nós, eles não são anjos nossos, eles são anjos de Deus. Jesus tem eles todos em suas mãos. Cada igreja, candelabro, significa a igreja, cada uma delas, Pérgamo, Sardes, são as igrejas, são os candelabros, e Jesus está passeando no meio delas. Mesmo com os erros, Ele está passeando lá. Uma igreja, pode ter o erro que for, Jesus passeia ali. Um dia, Ele vai nos chamar para cobrar a nossa vida, para nos cobrar do nosso posicionamento, da nossa mordomia. Esse é o teor básico do que nós vamos estar estudando nessas cartas do Apocalipse. E a primeira que nós vamos começar vai ser a de Éfeso. A igreja de Éfeso. Uma igreja que nós vamos aprender muito sobre uma igreja que trabalha, mas perdeu a essência do primeiro amor. Na nossa próxima ministração nós vamos trabalhar isso. Mas veja só, traga para sua mente a importância, o que é a visão espiritual da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não despreze, valorize a igreja que você frequenta, valorize o teu líder, você líder, cuide da igreja com amor, com carinho, com zelo, porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a viver isso na sua vida, a olhar para as Escrituras e ver o quão importante é a gente se alinhar com o verdadeiro evangelho, de não perder o propósito que é ser uma igreja. Abrir uma igreja aberta, gente, não é o propósito de ganhar dinheiro. Se alguém está fazendo isso, vai ser cobrado por Deus. Mas não fica olhando a vida dos outros, olha a sua vida, a sua adoração, porque achar defeito nos outros é a coisa mais fácil, e olharmos para nós e vermos os nossos defeitos. Então não fique olhando para a igreja A, para a igreja B, olhe para você, e depois olhe para a igreja que você frequenta, olhe para a igreja que você é líder, olhe para o evangelho que você tem pregado, e muito mais ainda o evangelho que nós temos vivido diante da palavra de Deus. Nós estamos ensinando aqui algo sério. A Bíblia nos ensina lá em Efésios 6, 10, é áureo, quando nós falamos de batalha espiritual, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é na região espiritual. São contra hostes da maldade, são exércitos da maldade que batalham em um mundo espiritual para que o reino de Deus não avance. Mas a palavra já está liberada, porque Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Nós já somos mais do que vencedores em Jesus Cristo.
E não olhe que você serve a um Jesus Cristo, que ele está lá no madeiro. Ele esteve um dia no madeiro, agora ele ressuscitou. Agora ele está à destra de Deus Pai, e ele reina, e ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele não vai buscar uma pessoa, ele vai buscar a igreja, a noiva dele, os salvos, os remidos no sangue dele. É esse que ele vai buscar. Valorize a igreja, valorize os pastores, valorize cada momento dentro da casa do Senhor. Eu quero convidar você neste momento, que já iniciou essas ministrações aqui, nós estamos dando esse pano de fundo. Eu quero convidar você a orar comigo, a você se posicionar e pedir: Senhor, fala comigo através dessas cartas, fala comigo através de cada ministração que eu estou disposto a acompanhar. Eu tenho certeza que você vai ser impactado pela palavra de Deus. Amém? Essas cartas são cartas que vão nos ajudar a alinhar a nossa vida, vão nos ajudar a ser uma igreja de verdade, que serve ao Senhor, viver um verdadeiro evangelho, ainda que haja perseguições, sejam elas físicas, sejam elas morais ou espirituais, nós vamos vencer em nome de Jesus. Você não vai desistir, não. O Espírito Santo vai te ajudar, o Espírito Santo vai te fortalecer. E em meio a essas cartas que nós estivemos estudando, quando o Espírito Santo tocar em alguma coisa que você precisa voltar a praticar, ou você precisa se arrepender, sinta-se amado por Deus. Porque aqui a palavra de Deus nos diz aqui, que Jesus nos ama, no versículo número 5. Ele nos ama e mediante o sangue dele, nos libertou de todos os nossos pecados e comprou para o Pai dele, nosso Pai, comprou homens de todas as tribos, línguas e raças, para que fôssemos servos dele, para que reinássemos junto com ele. Ei, servo de Deus, é momento de você abrir o seu coração e deixar a palavra de Deus falar com você, em nome de Jesus, amém? Vamos orar nesse momento, já que preparamos um pouquinho do terreno. Na próxima ministração, nós vamos entrar em cada carta do Apocalipse. E aí eu tenho certeza que você vai ser edificado. Amém? Essas cartas, elas vão falar conosco. Mas por que elas falam conosco? Se foram cartas que foram escritas há tanto tempo atrás. É que nós temos também, dentro da teologia, uma visão de que essas cartas, elas representam a igreja de cada época. Uma época de igreja primitiva, outra da época de perseguição, e por último, que é o nosso tempo, a igreja de Laodiceia. Uma igreja segura de si, muito rica, mas pobre diante de Deus. Mas a gente vai chegar lá. Você não vai desistir. Vamos até o final até chegar na igreja de Laodiceia. Vamos orar nesse momento, apresentar a nossa vida, pedir a Deus que Ele nos fortaleça nessa jornada, em nome de Jesus. Pai Santo e Eterno Deus, quero ministrar a Tua palavra com amor, com respeito, Senhor meu Deus, com humilhação diante de Ti e total dependência. Espírito Santo, através da Tua palavra, fala aos nossos corações, nos edifica segundo a Tua vontade, Papai querido. Senhor, perdoa-nos, Senhor, quando nós perdemos essa visão. Ficamos olhando para um Cristo que está na cruz e esquecemos de olhar para um Cristo que ressuscitou e que reina sobre todas as coisas. Um Cristo que tem os olhos como chama de fogo, que tem os seus pés como latão reluzente, que tem vestes de linho fino, são brancas como a branca lã. Aquele que tem uma espada que sai da sua boca, uma palavra aguda, que entra em nossos corações e é capaz de separar corpo, alma, espírito e tratar a nossa vida. Nos trata com o Teu amor, nos envolve com a Tua graça, Senhor, nos dá sabedoria para lidar com as nossas dificuldades. Mas não desiste de nós, Senhor. Investe em nós, nos faz ser uma igreja renovada, transformada, cheia do Teu Espírito Santo, Senhor, que os nossos olhos estejam voltados para o Teu altar, para a Tua glória, Senhor. Renova-nos, Senhor, nos dá um espírito quebrantado, renova em nós o Teu Espírito, nos faz ser renovados e voar como a águia, Senhor. Aqueles que estão fracos e abatidos, que já perderam a visão, que já não entendem mais que são igrejas, que não tem mais força, Senhor. Eu creio que essas ministrações vão renovar a nossa vida. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir no meio de nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo à nossa série de ministrações
as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Cada carta você vai ser impactado. Então prepare o teu coração, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que Deus abençoe, até a próxima ministração, em nome de Jesus Cristo. Amém?